Olá, boa noite. Hoje vamos ter uma live com a bibliotecária Clarissa Padovani. Olá, seja bem-vinda. Boa noite. Estou aguardando a Clarissa entrar para a gente iniciar essa live de hoje para conversar sobre leitura de imagem. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco a Clarissa está entrando para a gente conversar sobre leitura de imagens, um convite à criatividade. Um tema tão importante, né, para a gente conversar hoje em dia. E a Clarissa é bibliotecária, ela tem muito tempo de experiência conduzindo bibliotecas em escolas também. Ela é CEO da Códice, que é uma consultoria incrível. Olá, boa noite. Acabou de lançar uma revista que eu tive o grande prazer de publicar e ser colaboradora dessa revista. Então, estou bastante feliz. Daqui a pouquinho, acredito que a Clarissa já esteja entrando. Vocês podem conversar, vocês podem fazer perguntas, o que vocês quiserem, tá? Para a gente poder movimentar o nosso diálogo. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiverem ouvido bem, podem botar um joinha. Se estiver me vendo bem. Eu acho que esse horário deve ser mais tranquilo. Eu ando fazendo live mais cedo, aí, nossa, trava um monte. Tá bem baixinho? Peraí, então... Melhorou? Vamos ver aqui, eu tô com esse bichinho aqui. Vamos ver se melhorou. Acho que daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. Ela falou que ia entrar pela empresa, então eu tô aguardando um pouquinho ela entrar. Clarissa, se você já tiver entrado talvez por outro Instagram, me avisa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Vamos lá, agora eu tô só aguardando. Oh, querida, agora eu ouvi você. Ai, que linda. Ah, só assim pra gente se ver, né? Pois é, guria, quanto tempo. Nem sei quando foi a última vez. Ah, nem me fala. E a gente tá longe, viu? Para o pessoal que não sabe, eu tô em Aracaju, Sergipe. Aqui tá calor. E você tá em Caxias do Sul, que eu acho que tá frio. Tá frio, Milena. Você teve sorte, tá aí. Pelo que eu me lembro, nossa senhora. Não, tu sabe que As eu coisas. fiquei... Então, eu fiquei meio traumatizada quando eu me mudei. Eu morava em Caxias do Sul, o pessoal foi em Caxias que a gente se conheceu. E quando eu mudei aqui para Aracaju, que é calor, eu fiquei traumatizada com o frio, que eu saía dos ambientes já com o corpo tenso, esperando aquela pancada de 0 grau. E não vinha. E é estranho. Olha, as coisas por aqui não mudaram. Não, então tá. Vou te visitar um dia desses, porque a comida é maravilhosa, viu? Tô me preparando. Porque, Eu tô te esperando, essa né? sopa de Acho que ainolim foi ano passado que a gente não conseguiu se ver, né? foi. Você veio pra cá, eu tava fora, você tava aqui. Mas tudo bem, né? Tudo bem, estamos aí. O bom é o ambiente virtual que a gente pode fazer esses encontros. Com certeza. Querida, eu vou deixar a palavra para você se apresentar, para Tá. você, enfim, iniciar o tema. E eu tô aqui como colaboradora e todo mundo aqui juntinho também, que eu vou registrando as perguntas, as observações, tá, pessoal? Tá. Linda, fique à vontade. Vou ficar e o negócio é a gente fazer um bate-papo bem tranquilo, só para de alguns questionamentos que eu tive, né, nesse Sim. período aí de quarentena. Mas vamos lá, então, vou me apresentar. Meu nome é Clarissa, eu sou bibliotecária, tenho especialização em leitura e produção textual e uma empresa de gestão da informação, a Códice, que é uma consultoria. A Códice, a gente trabalha com a informação. E para a gente entender o que é informação, a gente precisa fazer alguns questionamentos. O que é informação? Para que ela serve? Como que eu trabalho ela? Como que eu disponibilizo?
E o que que eu posso fazer com esses dados, né? Quando eu tenho dados com números, são apenas dados. Quando eu construo, analiso, elas se transformam em informação. Né? Então, nós, profissionais da informação, bibliotecários também, porque nós somos muito taxados como os profissionais que só ficam em biblioteca. E isso é um erro, né? Nós somos profissionais da informação. Temos a formação em biblioteconomia, mas a gente trabalha com qualquer dispositivo informacional. Tá? Por quê? Porque a gente sabe extrair dados de tudo e transformar essa informação acessível. Tá? Então, o que que acontece? Essa temática de leitura de imagem, ela veio de alguns questionamentos meus agora durante a quarentena. Eu voltei a escrever bastante, eu sempre gostei de escrever, então voltei a escrever e como eu tenho uma filha pequena, alguns livros que eu retiro em bibliotecas, eles são livros só de imagem. E comecei a fazer alguns comparativos sobre isso, né? O que são esses livros de imagem? Qual que é a diferença? Primeira coisa, o que é um livro ilustrado e o que é um livro de imagem? Existe uma diferença. E essa diferença é o quê? É quando a gente começa a entender o que é a ilustração. A ilustração, ela vai esclarecer alguma coisa mediante um texto. Então, as duas, elas vão se relacionar, claro. A ilustração ela pode te levar para alguma outra temática relacionada àquele mundo que foi escrito, né? E a imagem em si, ela vai permitir que você construa novas percepções. E o que isso acontece? Eu tenho uma escola que eu trabalho, né? E alguns livros de criança, eles só são livros imagem, né? E às vezes surgem alguns questionamentos. Mas livro só de imagem, livro de imagem é chato, não tem texto. Como é que meu filho vai aprender a escrever? Como é que meu filho vai aprender a ler se o livro não tem texto? Isso é um pouco complexo, né? Porque se você parar para fazer uma análise bem aprofundada, como é que você aprendeu a ler e a escrever? Você aprendeu a ler e escrever como? Vendo e ouvindo, correto? E isso não é só a questão de ler e de aprender a sua língua nativa. Para qualquer idioma também, você vai aprender como primeiro? Você vai aprender a ver como que se pronuncia, né? E falar, mesmo que errado, você vai falar. A construção da sua linguagem, você vai, com o tempo e com o estudo, você vai evoluindo, né? Então, essa questão do livro-imagem e a questão de não ter textos, me fez pensar a seguinte coisa. Se eu tenho um livro de imagem, eu posso fazer com que a criança... Aí, claro, uma criança que ela já saiba escrever, e até mesmo um adulto, pegar uma imagem qualquer e estimular, fazer com que essa imagem ela seja positiva. Você, a partir de uma imagem, você começa a elaborar milhões de perspectivas, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui um livro que eu sou fã, eu amo desde criança, eu curto bastante, que é o Wall-E. Quem não teve, quem não ouviu, quem não brincou, que onde está o Wall-E? Bom, onde está o Wall-E? Ele só tem isso aqui de texto em cada parte da história, correto? Quem nunca viajou pensando nessas imagens de onde está o Wall-E? Nossa, aqui está acontecendo uma corrida com um carrinho e os outros caras estão lutando e está tendo uma festa e ele perdeu... Entende? Então você começa a explorar a imagem e essa ilustração como uma forma de produção. Você vai produzir conhecimento através daquilo que você está observando, né? Então é uma questão que uma situação que você pode poxa, eu tenho período de quarentena, eu tenho um filho, ou mesmo, o que eu posso fazer para não pirar? Pega um livro, pega uma foto.
Uhum, Começa a analisar aquela foto, uhum. começa a escrever, começa a fazer com que isso esteja de acordo com você e elabore novas linguagens, né? Então, eu resolvi trazer essa temática, né, até conversando contigo, porque existe um preconceito muito grande sobre o livro de imagem, né? Quando, na verdade, o visual, ele traz milhões de conexões que você pode fazer, sabe? Se a gente for parar para pensar, desde os primórdios, na época que a comunicação escrita começou a surgir, elas foram escritas, elas iniciaram através das escritas cuneiformes, né? Elas eram desenhadas, né, em papiros. Depois, com a evolução que criou, Johannes Gutenberg criou, inventou a imprensa, Uhum. o acesso a essa informação facilitou, porém era um pouco caro, né? E a leitura, a literatura, ela era mais para os nobres, né? Mas, de qualquer maneira, isso começou a ser difundido, né? E a questão é, por que que hoje existe uma supervalorização da escrita e não da imagem? Eu fiz uma entrevista com o Michele Iacocca, que ele é um ilustrador e ele também é um roteirista. Ele é bem conhecido assim, no mundo literário. Ele é um italiano que mora em São Paulo já há anos. E eu perguntei para ele, eu fiz esse questionamento, se ele achava que nós, adultos, poderíamos nos considerar analfabetos visuais. Porque hoje está tudo muito na escrita, a gente se teletransporta com a escrita, a gente vê tudo isso através da leitura escrita, que a gente às vezes não observa os dados. No entanto, se você fizer um comparativo, por que que a gente não observa essas imagens, seja de obra de arte, ou de uma gravura, de um livro infantil, de um livro, enfim, de qualquer tipo de livro? E no Instagram, por exemplo, você é super visual, Uhum. entendeu? Tem uma. Minha filha tá dando um oi. Quem tá Ó, dando oi? Clara, sai daí, Clara. Dá oi, agora vai lá, tá? Clara, que querida! Oi! Que amor! Enfim, e ele falou o seguinte, voltando, né? Ele disse assim: Clarissa, a questão do de livros de literatura para os adultos, eles não serem tão ilustrados, é que realmente o texto deve mexer então com a imaginação, ela deve submeter alguma coisa através da escrita. Então, por isso que os livros para os adultos eles não são tão ilustrados. Mas ao mesmo tempo, eu penso que isso eu não tô totalmente de acordo, né? Porque atualmente a informação ela mudou, ela hoje é muito mais rápida, ela é versátil, ela roda, tanto que tem N coisas que a gente pode fazer, integrar as questões também de Big Data, né, que são aí uma outra terminologia que a gente aplica junto, mas o visual, ele falta hoje. Você vai num museu, quem é que vai saber interpretar uma obra de arte? É difícil as pessoas hoje se aterem a isso, né? Então, essa é a reflexão que eu fiz, né? Tem também essas questões, até anotei aqui, peguei aqui no meu roteirinho, alguns questionamentos até que eu fiz, que será que o livro escrito ele é mais importante que um livro ilustrado? Só de ilustrado não, um livro de imagem. Tem que entender, né? Tem que saber diferenciar bem o que é o livro ilustrado e o que é o livro de imagem, né? Quem é que está de acordo com essa questão dos livros de imagem
não mexerem com o criativo. Até me perdi um pouco agora, eu li uma pergunta ali. É essa que eu estava anotando. Se você quiser responder, fica à vontade. Eu anotei aqui, mas no momento que você quiser responder, fica à vontade. Tá, deixa eu ver aqui. Você tem ela aí? A falta de ilustração pode limitar a criatividade? São coisas diferentes. Eu acho que a falta de ilustração ela não vai limitar a criatividade, porque a falta de ilustração ela vai permitir que você crie novas possibilidades através da escrita, né? Então você vai fazer um outro tipo de relação. Você vai correlacionar aí uma escrita com uma outra tipo de escrita construída através desse conhecimento adquirido, correto? A questão da criatividade com a imagem é que na minha concepção, a imagem ela vai te trazer novas possibilidades de construção. Se você pegar, por exemplo, o primeiro livro Imagem no Brasil, ele foi criado em 1975 ou 76 por um autor chamado Juarez Machado e o título era Ida e Volta. Tá? O livro não tem texto. Ele foi impresso primeiramente na Itália ou na França, agora eu não me lembro exatamente onde, mas ele foi primeiro para a Europa e depois ele foi trazido foi publicado no Brasil. Mas é um livro que ele só aparece a perna de um cara e fazendo alguns caminhos. Então, o que acontece? Um livro de imagem, ele vai ter N cenas. Então, se você tá, por exemplo, você com uma criança ou você com você mesmo quiser pegar um livro, imagem, você analisa aquela imagem em si, só a imagem. Não fica folheando o livro inteiro, analisa uma cena. Dessa cena, o que você vai observar dessa cena? Tipo, quem é o personagem na sua concepção? Quem é o personagem principal? O que tem de cenário? Tem um quadro? Se tem um quadro ali, o que aquele quadro diz para ele? Você tem como é que é o calçado? O que aquele personagem estava fazendo? O que aquele personagem coadjuvante poderá fazer? Então você começa a fazer hiperlinks dessas histórias. Então você começa de uma história, de uma cena, você começa a criar esses ruídos que vão se transformando em novas histórias, conexas ou não. Essa é a minha maneira de interpretar isso, tá? Não sei se tem alguma colocação. Tudo isso que você está me colocando, tá vindo uma série de memórias aqui na minha cabeça, né? Tanto as memórias da escola. Eu lembro-me certa vez, eu estudava no Rio de Janeiro, nós somos as duas do Rio, né? Só tivemos caminhos diferentes e nos encontramos em Caxias. E quando eu estudei no Rio de Janeiro, eu lembro que estava na 7ª ou 8ª série e a diretora da escola, ela circulava muito entre a gente, era uma pessoa fantástica, vou falar o nome dela, Medinha, na escola que eu estudei em Cabo Frio, que se ela assistir essa live, ela vai lembrar que marcou a minha vida essa escola, Canto dos Pássaros. E eu lembro que ela deu um livro, isso era só de imagens. E num primeiro momento, olha, 7ª ou 8ª série, faz um tempinho, tá, gente? Tempinho. E aí eu olhei assim, mas só tem imagem. A impressão que dava é que eu não ia aprender com ele. Interessante, né? E aí ela nos estimulou a olhar para essa imagem nesse sentido como você está colocando. E foi fantástico. De fato, foi fantástico. A criança, por exemplo. A criança que não lê, ela não lê a letra, mas ela lê o mundo. Então, tu coloca uma imagem, um livro com imagens para ela e pede para ela contar a história para você. Toda vez que tu pedir, vão vir elementos diferentes a partir daquela imagem que ela está se apropriando, que ela está observando e se apropriando. Isso é um processo de aprendizagem fantástico para a criança. E que às vezes a gente, né, não se dá conta. A própria contação de histórias, né? Eu tenho um livrinho aqui na minha frente que inclusive tem muitas imagens. Hoje eu trabalhei com ele. A própria contação de história, se você conta a história para uma criança virada com a imagem para cá, ela não vai ficar atenta. Agora, se você conta assim,
e olha para o ladinho e vai contando e deixa a imagem, ela não só ouve, mas ela também consegue, vou usar esse termo, mas viajar nessas imagens. E uma coisa interessante... Oi, pode falar. Não, pode falar. Uma coisa interessante, quando você falou do museu, né? Eu gosto muito de viajar, né? Algo que eu tô sentindo falta, mas é por uma boa causa. E quando eu fui a alguns museus pelo mundo, e eu via muitas crianças sentadas no chão, na frente das esculturas, na frente das estátuas, na frente dos quadros, desenhando, conversando. O que que aquilo representa? Crianças de 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Algo assim que, para a educação da criança, é incrível. Então, o que você está falando conecta muito com o que eu tenho experienciado e com outras questões também, né, que eu tenho trabalhado em termos da imagem como representação. Essa imagem representa algo. Então, quando a gente vai trabalhar no doutorado mesmo, quando a gente vai usar a imagem, a gente precisa analisar essa imagem, a gente precisa entender esse contexto dessa imagem, porque essa imagem representa um determinado período histórico, cultural, social. Então, não é... por que você botou essa imagem aqui? Porque eu achei bonita? Não. O que que tem nessa imagem? O que eu quero dizer com essa imagem, né? Com essa imagem? Então, faz bastante sentido para mim o que você está colocando. Até porque, por exemplo, se você começar a analisar, você que é psicóloga, eu estou indo por um viés mais a questão de literária e das minhas percepções, né? Pode seguir. Mas, por exemplo, se você for a fundo, como é que será? Será que a imaginação, no caso, ela é um privilégio das crianças? Né? Porque eu, como adulta, a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo responsabilidades e a gente vai perdendo a ludicidade, a gente vai perdendo algum... Não digo o encanto da vida, a vida é bonita, mas assim, pelas nossas experiências de vida, a gente vai perdendo algum encantamento e a criança, ela é pura. Então, ela consegue imaginar e ela consegue viajar e ela vê que tudo é bonito, até o coronavírus é bonito. Né? E pra gente não, tudo é uma tragédia, ai meu Deus. Então, essa possibilidade da imaginação, ela é um privilégio realmente das crianças? Ou nós como adultos também, nós deveríamos nos ser permissivos a ter essa imaginação também? Porque hoje a gente não trabalha mais com a imaginação, hoje é uma leitura, é a nossa conclusão através daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente leu e pronto. Você não vai... dificilmente você vai ficar divagando sobre alguma coisa, né? Então, essa é uma questão que eu queria entender, né? E por que nós, adultos, não aproveitamos esse período para pegar alguma imagem ou qualquer uma outra coisa e estimular a nossa criatividade? O objetivo disso, dessa nossa conversa hoje é isso. É nós, como adultos, permitir se desconectar dessas questões que estão ocorrendo agora, né? E, por exemplo, tira aí meia hora, pega uma imagem, pega uma fotografia de uma viagem que você fez, sei lá, uma viagem que você amou, pega aquela fotografia, olha aquela fotografia, escreve, tenta se teletransportar para aquele lugar, para aquele momento, para aquela cena daquela foto e tenta relembrar o cenário que você estava e escreva, sabe? Vai ser uma maneira de você se desconectar com o que está acontecendo agora, você se teletransportar, você fazer um conhecimento, você trazer sentimentos que são positivos ou que te causaram emoções positivas para fazer com que você continue fluindo um sentimento bom para dentro de você. Né? Então, essas são algumas formas de você estimular a criatividade. Então, pega alguma coisa que você goste muito, ou até, sei lá, a imagem de um filme pausado. Poxa, eu gosto daquele filme, vou pausar aquele filme, vou analisar aquele filme ali. O que tem? O que eu posso escrever? Que cena que eu posso criar? O que eu posso elaborar? O que aquilo está conectado comigo? Entende? Então, a imagem, ela vai muito além do que só uma imagem num papel.
né? A imagem, a imagem por ser visual, tá? Eu como bibliotecária vou interpretar a imagem como algo no papel, numa foto. Mas, poxa, a imagem, ela tá... eu tô na minha sala aqui agora, eu tô olhando para minha sala, eu tenho essa imagem agora, eu posso também escrever sobre isso, sabe? Não Uhum. ficar limitado. A gente tem que tirar a cabeça do quadradinho, né? Pensar para fora da caixa. Então, esse estímulo vai através daí. Então, você vai criando novas habilidades e construindo novos tipos de conhecimento através de novas linguagens e percepções. Ah, essa ideia que você deu, eu acho fantástica, né? Pega uma fotografia, olha para essa fotografia, né? Descreve, relata o espaço onde você está. Isso é um excelente trabalho, inclusive para se acalmar, né? Para redução da ansiedade. É fantástico. Algo que a imagem ela também é utilizada como método em pesquisa. Eu vi que a Uhum. Cláudia colocou que na PUC do Rio Grande do Sul já foram aceitos TCCs só com fotografias, que é uma outra linguagem. Eu tenho aqui atrás, ou aqui na frente, não, tá lá atrás, um livro que é de pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Então, ele ensina a fazer pesquisas com imagens. Então, para ver o poder da imagem, né? Eu posso fazer de fato. Mas, claro, para ter um TCC, tem que ter um objetivo geral, tem que ter um objetivo específico, tem que ter problema de pesquisa, tem que ter uma, né? Tem que ter um projeto. Sim. Então, essas fotografias, certamente, elas fazem parte de um projeto maior, né? Ou de um projeto que muito provavelmente esse TCC quer dizer algo. E olha que forte isso, que impactante e que importante a gente considerar as imagens. Um aluno meu tá aqui assistindo, Orlando, tudo bom, querido? E que ele escreveu técnicas em observação em psicologia. Que eu sou professora dessa disciplina, métodos de observação em psicologia. E eu, durante um bom tempo da disciplina, bom tempo mesmo, trabalho com imagens. Seja com fotografias, seja em vídeos. Mas no primeiro momento, logo no segundo dia de aula, eu boto uma imagem e peço para eles descreverem essa imagem. Uhum. E é muito interessante, são 40 alunos, tem E o que que 40 sai? O que que descrições você diferentes. produz, né? Porque se você pega, por exemplo, uma imagem só e coloca para 30 alunos, cada um fazendo o seu, cada um vai ter uma percepção diferente. Exato. Quantas histórias diferentes, conectas, desconexas estarão dentro das É. interpretações desses alunos? Né? E é, Isso é muito legal. e é interessante que, por vezes, uma pessoa tem um menino, mas aonde? Aí outra pessoa, onde é que está o menino? E aí, não, gente, pode se aproximar do quadro, precisa ficar sentado na cadeira, né? Pode se levantar, se aproxima, pode sentar no chão, mas o que quiser. E é interessante que quem quer se aproximar para tentar, olha, então, o que eu não vi, o que eu deixei passar, por que eu não vi? Né? Alguns Aham. detalham bastante, outros já um pouco, muito pouco. Que aí ao longo da disciplina eu vou observando que aquela pessoa que escreveu tão pouquinho, 2 linhas, no final já está conseguindo observar tanta coisa da imagem que antes passava desapercebido. Então, esse é um exercício incrível, né? Ver e enxergar é diferente de interpretar, sem dúvida, Aham. né? Ver e enxergar é diferente de interpretar e também é ou então uma nova maneira de interpretar, né? Só que o visual. A interpretação passa por dentro, né? Eu Aham. vejo. Agora, o que eu interpreto daquilo, eu tô com um livro aqui. Eu, às vezes eu esqueço que eu tô circunscrita num tamaninho e aí eu me amplio. É coisa de prof. E é interessante que eu vejo uma imagem, mas o que eu interpreto dela é o que eu trago dentro de mim. A visão de mundo, as representações construídas, né, a partir das minhas vivências e experiências no meu trânsito cultural. Né? Então, é muito bacana. Eu aprendi no mestrado a me interessar por imagens. É Justamente. porque a gente
Pode falar. A gente acaba não dando muita bola, porque a gente pensa, o nosso tipo de educação, a gente aprendeu como? O professor na frente, a gente parado escutando. Hoje, essa questão, o sentido ele está mudando. Está sendo mais, tá indo para a linha mais das metodologias ativas, né, Uhum. em que eu vou interagindo com o professor e eu vou construindo novos saberes através da fala, através da leitura, através de uma imagem. Né? Então, Uhum. mudou um pouco esse sentido e a gente passa a observar mais e seguir novas linhas para você ter uma visão maior e adquirir um conhecimento mais amplo, porque o conhecimento ele é gerado através de uma informação que você adquiriu, através de uma fala, através do livro, né? Aquilo que eu disse anteriormente. E isso tudo está conecto hoje. E quando você une todos esses tipos de metodologias, né, a escrita, a falada, a visual, a auditiva, né, eu posso não ver você falando, não posso não ler seu lábio, mas eu estou escutando o que você está falando. Então, eu estou absorvendo informação e estou gerando conhecimento para mim. Uhum. Então, essa questão até mesmo, por exemplo, se você fizer uma análise das ferramentas sociais, das redes sociais, né, as ferramentas de redes sociais, você olha o Instagram, por exemplo, o Instagram é puramente visual. Uhum. Não tem muito texto. Textão não é para o Instagram. Você quer escrever um textão? Poxa, vai para o LinkedIn, escreve talvez no Facebook. Agora, aí você começa a ver como que as pessoas estão se conectando e criando esses novos tipos de leitura. Porque, por exemplo, eu posso estar falando, poxa, que legal, leitura de imagem no Instagram, botar uma imagem, tá, e não colocar nada escrito. Tá, a pessoa vai trair ou não, mas o que ela, de repente, a partir do momento que ela está vendo aquela imagem que foi postada, aquilo vai atrair para ela. Então, as ferramentas sociais também, elas são bem interessantes para fazer esse tipo de análise, né? Então, essa questão da metodologia ativa hoje, ela é fundamental para você elaborar conhecimento, gerar o seu Uhum. conhecimento. Ah, cada uso... O aluno, como protagonista, projeta sua vivência na interpretação da imagem. Eu tô lendo assim, gente, porque essa live eu vou botar no Instagram, tá? Não, desculpa, YouTube. Instagram também. YouTube. Mas eu vou colocar no YouTube. E no YouTube, no programa que eu tenho, não aparece os textinhos. Então eu leio, Aham. para quem assistir no YouTube, quem perdeu hoje, poder ter acesso ao que vocês estão colaborando também. Então, às vezes eu vou parar e ler um pouquinho aquilo que eu consigo, né? Que às vezes passa rápido, eu não consigo pegar. Com Mas certeza, porque eu venho de uma percepção, você tem outra, e com certeza a gente está agregando conhecimento para as outras pessoas e os nossos, os nossos, as pessoas que estão nos assistindo agora, eles também estão trazendo informações que são importantes para nós. Né? Então, uhum, tudo isso a gente está reconstruindo e dando um novo significado a um tipo de conhecimento que nós temos e estamos transmitindo. uhum. Né, Mia? É interessante assim que quando eu cheguei no. Passei a graduação sem tocar muito, foi na pesquisa do mestrado, participando dos grupos de pesquisa, foi que de fato esse olhar para a imagem, olhar com atenção para a imagem, fez toda a diferença para entender um contexto histórico. Eu estou falando da minha área, claro, né? Eu não saberia falar da área de outras áreas que não sejam a minha, que utilizam muito mais a imagem, talvez. Fiquei até curiosa qual curso que que fez um TCC só de fotografia. Fiquei bastante interessada em ter acesso a esse TCC. E eu aprendi muito com esse processo de olhar os detalhes da imagem e o quanto uma imagem representa a cultura. E aí o que me leva a pensar também com as redes sociais nos memes. Os Uhum. memes, né? Imagem. O que esses É. memes representam? O que eles dizem a partir... Porque a construção... Eu faço parte do grupo Crescer Sem Violência e quando eu fui convidada a entrar nesse grupo, era a produção de memes. Para colaborar na produção de memes e dos textos, né? E eu pensei assim, meu Deus, eu nunca fiz isso. Olha só.
Eu nunca produzi. Ah, bom, então você tem que pegar uma imagem e elas me explicando, né? Aqui tá o logo, tá tudo bonitinho, a identidade visual do Crescer Sem Violência, mas você vai pegar uma imagem e vai colocar um texto. Mas essa imagem tem que ter alguma relação com esse texto. Que imagem que eu pego? O que que eu tô querendo representar a partir dessa imagem? E aí a gente pensa nos Sim, comerciais da TV, né? O que que eles é, representam, esses comerciais da TV? Quando eu pego a imagem só de pessoas brancas, eu pego a imagem só. O que que isso. Então, essa leitura da imagem, né, ela é fantástica para a gente ter realmente mais atenção a isso. Como é que tu vê esse vo- processo da construção de memes, assim, enfim? a questão da criação de memes, eu, bom, eu não saberia te dizer porque eu nunca criei, né, um meme. Eu só observo, vejo e acho engraçado, se eu achar engraçado, né? Mas eu acho que você transformar algo que, de repente, o meme, eu não vou generalizar, mas em uma grande parte ela vem de coisas de assuntos sérios, né? E você transformar esse meme em algo, em uma piada, né? Se a gente for se a gente for por esse viés, né? Uhum. Eu acho que a sátira, né? Aí é uma questão de sátira. Você está satirizando algo que é de um assunto sério. E isso vai trazer uma leveza, uma crítica de uma forma leve, né, para aquela situação ocorrida, né? Se você for analisar os memes da Gretchen, por exemplo, ou do Rubinho Barrichello, né, em que tudo, tem um atraso, ou, sabe? Aí vai para um viés mais cômico. Eu não saberia te responder isso porque não é muito da minha realidade e eu não pesquisei sobre isso. Posso pesquisar sobre isso e Uhum. depois a gente ter um segundo diálogo, tá? Agora, essa questão que você falou de ilustração e da leitura me fez lembrar em 2008, se eu não me engano, aqui em Caxias, até que eu trabalhava num colégio e até eu te chamei para palestrar, não sei se você se lembra. Lembro, Lembra? Pois é. lembro, muito legal. Naquela ocasião, eu chamei o ilustrador André Neves, né? Ele é extremamente conhecido, é um querido, ele desenha muito bem, tem vários prêmios. E eu fiz uma entrevista com ele naquela época, o qual eu tenho contato com ele, eu vou ver se eu disponibilizo, até dou uma atualizada. E na época eu fiz esse questionamento para ele, como é que ele enxergava a ilustração, ou como é que era esse processo criativo de uma ilustração de um texto que não havia sido criado por ele, né? Ele disse, então, que quando ele pegava os livros de autores e começava a ilustrar, ele interpretava de um jeito e ele tentava, às vezes, a ilustração, a imagem daquela cena poderia não estar falando diretamente sobre o texto que estava acontecendo, mas ela remetia a algo que fosse linkar a imagem com o texto. Então, quando a gente tem um livro, falando de livro de ilustração, né, quando você tem um livro ilustrado com texto e imagem, os dois juntos, você vai ter uma história escrita e uma história de imagem, né? Uhum. Os dois juntos vão criar essa história onde o texto escrito e o visual vai se complementar e vai criar a obra em si num todo, tá? Que é diferente do livro-imagem, que você vai construir, o autor, ele pensou uma história, ele desenhou aquela história, ele vai fazer com que você pense e reflita sobre aquela história. Agora, o que você vai pensar? Como você vai criar e como você vai elaborar aquela história são outros 500. Aí vai partir do seu processo criativo, né? Então, eu achei muito legal nessa época essa fala do André Neves, e
E também com o Ziraldo, eu estive com o Ziraldo em 2009, também achei muito bacana. Tenho também uma entrevista com ele. Mas aí agora não me lembro a fundo, eu só me lembro que uma vez eu perguntei para o Ziraldo como que construiu o processo de ilustração para ele, de desenho para ele, como é que isso surgiu para ele. E a questão do ilustrar, do desenhar, para ele começou do nada. Ele era criança, começou a pegar papel, desenhar, foi desenvolvendo aquela habilidade, viu que era legal, escreveu para o jornal. Tinha um jornal na época, agora me fugiu o nome. E começou a fazer alguns cartoons, e daí surgiu, poxa, de repente surgiu o Menino Maluquinho, e foi. Então, eu, particularmente, eu sou muito apaixonada por livros ilustrados e literatura infantil, tá? Porque ela traz uma pureza muito grande, uma sensibilidade muito grande. Não que os romances não tragam, eles trazem. Mas a literatura para criança, ela é algo mais inocente. Porque você está entrando num mundo muito delicado, num universo muito delicado, que é o universo da criança, né? E a criança, ela está construindo o seu mundo, a sua realidade, a partir de tudo que ela vê, escuta e ouve, né? Então, a partir do momento que eu vejo uma literatura infantil e eu vejo o texto e as ilustrações bem conexas e me criando novas possibilidades de interpretar aquilo tudo, eu adquiro mais encantamento, sabe, por esses autores. E, infelizmente, alguns autores, eles sofrem preconceitos por serem autores de livros infantis. Uhum. Por quê? Só porque escreve para criança? Eu acho que é muito mais difícil você. Eu não digo difícil, mas você entrar no mundo de uma criança é um mundo bem mais complexo do que o mundo de um adulto. Porque a criança vai conseguir. Que é o. Travou? Travou aqui um pouquinho para mim, mas Onde não é sei que se não, parou? eu não sei se travou para vocês. Eu acho que não. Acho que foi alguma coisa no meu celular Não, que travou para apareceu. mim bem Travou pra... pouco, travou. Ah, tá. Foi uma coisa que apareceu aqui É, na minha tela, mas já saiu. Tem um livro, Mi, que até ele acho que é o meu livro, o livro assim da minha vida, que eu posso dizer, que é o Tempo de Voo de Bartolomeu Campos de Queiroz, eu sou apaixonada por Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um livro chamado Tempo de Voo. Tá? Ele não é um livro de ilustração, ele tem bastante texto, ele é um livro engraçado, ele é um livro infantil, mas o caráter dele é extremamente filosófico, ele é muito profundo, porque ele é um diálogo entre o senhor e uma criança falando sobre o tempo. E esse diálogo sobre o tempo, é muito bom esse livro para ler na quarentena, inclusive, porque vai trazer essa relação de, mas você vê o tempo, você enxerga o tempo, mas o que que são o que que são essas marcas aqui nos seus olhos? E aí o senhor fala, esses aqui são pés de galinha, porque não sei o quê. E ele começa a falar de uma maneira tão delicada, e você começa a entrar nessa questão do tempo, como o tempo passa rápido, qual é a relação de tempo para uma criança e para um senhor, como que elas estão conexas, como que ele vai interpretar, como que é a pureza da criança observar o tempo, sabe? Uhum. Então, e ele também tem ilustrações assim que elas são bem desconexas, né, com o teor, mas ela vai te fazendo remeter a outras criações. Então, esse livro é muito lindo, é muito profundo, eu indico, tá? Para você ler nessa quarentena. Não, já Fica a anotei sugestão. e já vou buscar, tá? Tá anotado aqui, já vou buscar. Gostei muito, muito mesmo do enredo. Me chamou a atenção. Quando você falou diálogo, né, com uma criança, nossa, É, tem um monte de mensagem. O Orlando fez uma pergunta hum, que
na minha cabeça tá a resposta depende. Essa possibilidade de interpretações estas possibilidades de interpretações sarcásticas e reverentes dessas novas formas de comunicação, expressões, memes podem confundir a mente da criança? Eu acho que não compete ao mundo, universo infantil, E assim, né? depende do meme, depende da idade da É, criança, porque dependendo da aí idade, ela sim não existe entende um tipo de sarcasmo, classificação. ela É. não vai O entender universo da criança é sarcasmo. muito É puro, muito ela não. diferente da gente. É. O cérebro da criança tem um desenvolvimento diferente, né? Do nosso, Uhum. que já tem outra estrutura. Então, depende da idade, depende do meme ao qual ela é apresentada. Sim. Então, é interessante sempre a gente estar junto e perguntar para a criança, né? Quando você fala assim, por que autor de livro infantil é tão, né, banalizado, assim, não é levado em conta? E aí eu aprofundo ainda mais essa reflexão. Quem atua com criança, né? Sim. Quem atua com criança? Você olha as professoras de educação infantil, olha a valorização delas frente a outros níveis de ensino. Tanto a É. valorização como profissional, no sentido do desenvolvimento do trabalho, quanto financeiramente também, né? Sim, existe uma diferença Até a muito própria grande. terminologia, e eu tenho um livro escrito sobre isso, que é meu último livro escrito sobre isso, que costuma chamar de tia, né? Vai com a tia, fala, não, mas você não faz, você só cuida de Sim. mim, não, ela é uma cuidadora. São falas que levam a gente a refletir, né? Qual é o lugar da criança, qual é o lugar de quem atua com a criança, até que ponto a gente escuta a criança. Então, no momento que a gente pede para a criança ler para a gente uma história, ler a imagem, não precisa ser o texto. Ela não sabe ler, mas ela lê um mundo. O que está acontecendo Sim. aqui? A partir do que ela vê, e isso é terapêutico, um monte. Uma live que eu queria fazer, aí de repente a gente pode combinar de fazer no seu Insta da Codice, Qual? que é o valor Ah. terapêutico das histórias. Como as histórias Boa. podem ter, né? O quanto a gente pode utilizar as histórias, tanto em livros quanto as histórias contadas, vivenciadas pela criança, como um caminho terapêutico de redução da ansiedade, proveniente de algum medo que ela tenha tido, enfim. O quanto esse processo de escuta dessa criança a gente consegue passar a mensagem de que ela é importante, de que ela é aceita e de que ela é valorizada. Então, se a gente continuar a desvalorizar quem trabalha com a criança, a gente está desvalorizando todo mundo infantil, todo o universo infantil. E por quê? Então, eu convido a gente a refletir sobre esse processo, né? O teatro E para isso vem criança também, né? Nem isso vem todos de base, né, Milena? Se vêm você de não tem uma base cultura. bem construída, bem sólida no sentido Uhum. da aquisição de conhecimento, você no futuro não vai ter o quê? Né? Eu me lembrei, você falando sobre isso agora, do valor terapêutico das histórias, eu ainda proporia aquela questão da interpretação do desenho das crianças também, que Sim. não é muito do meu universo, mas também vem de É, encontro a isso. O que que a criança quer expressar quando ela é. desenha, E o né? Por desenho que que a bem criança quando faz boa. até eu vou mostrar aqui, a minha filha fez um quadro para o meu marido, para dar de aniversário para ele, tá aqui, ela pintou, né? Ó, Oh, meu Deus, que amor! eu, Querida. o Aham. pai e ela, né? O que que o braço está bem conectado na cabeça? Claro, fez 5 anos há pouco tempo, eu acho. Ela fez sozinha, ela desenha bem. Eu não ajudo, só ajudei muito, bem pouquinho, sabe? Aham. Mas Ai, que o que que ela amor. quis dizer com isso, né? Isso é legal. Quando uma criança. Oi? Desculpa, gente, caí. Oi, não se vá. Caiu o celular aqui da base. Quando a criança desenha, a gente tinha que explorar melhor esse processo do desenho infantil. Explorar melhor, em que sentido? Ao invés de falar assim, nossa, eu até fiz um vídeo, tá no meu YouTube sobre isso, de uma ideia de uma atividade, que é o desenho. Ao invés de falar assim, nossa, que Uhum. lindo.
Aham. Nossa, que lindo. Não, para, vamos sentar. O que que você desenhou aqui? Quem é essa pessoa? O que que você mais gostou nesse desenho? O que que você mais gostou de desenhar? O que que você faria de diferente? O que que você complementaria no desenho se você tivesse, se você quisesse, se fosse agora, ou se tivesse mais tempo? Porque às vezes nós adultos interrompemos bastante o tempo de brincar da criança, né? Com as nossas regras, Sim. né? E a escola, Uhum. né? Também com as regras. Então, às vezes a gente encurta um tempo do lúdico que precisava ser maior e para algumas crianças maior ainda, dependendo do que ela vive na vidinha dela. Então, esse Sim. processo do desenho é muito interessante. E para a criança falar, a gente precisa ouvir, escutar e não opinar. Pergunta, Sim. né? É diferente, não, mas tá lindo, mas você podia ter feito assim. Ué, mas por que que essa Aham. pessoa não está encostada nessa árvore? Por que que esse... Não, calma. Me diz esse cenário. O que é isso? Ah, que lindo o seu elefante, mas ela não desenhou um elefante. E É, aí ela isso fica até isso. frustrada. Claro, ela precisa colocar para fora aquele sentimento que ela está tendo, né? E para a criança, essa questão visual do desenho, do estímulo dessa criatividade, ela é fundamental. Eu, por exemplo, eu com a minha filha, a Clara recém fez 5 anos, eu procuro estimular o mais possível a criatividade para ela. Deixa fluir. Eu sei que ela gosta de escrever, ela escreve o nome dela, escreve o meu nome, né? Ainda nem foi alfabetizada. Né? Eu ajudo ela, eu leio histórias para ela, eu gosto de trocar Você ideias com ela. trabalha letramento. Isso deveria ser Aham. tema de uma outra live, letramento, a diferença de letramento e alfabetização. Essa necessidade de É, correr para alfabetizar, porque parece que se meu filho escreve aos 3 vai ser inteligente no futuro. Não. A sim. gente está Não, tudo tem tolhendo muito. tempo. Então, letramento é diferente, que é isso que essa apresentação e essa elaboração que os livros que você está fazendo colabora profundamente, né, para o desenvolvimento da criança, para a E de, alfabetização no- depois, para a e de criatividade. novas e de novas línguas e novas percepções de mundo, Sim. sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho uma criança, ela é brasileira, ela obviamente nascida no Brasil, mas ela assiste desenhos que são desenhos estrangeiros, Sim. né? Ou se ela escuta às vezes música comigo, que são músicas de outros idiomas, e ela me pergunta, mamãe, que idioma é esse? Eu falo, filha, esse aqui é italiano, esse aqui é inglês. Ah, mas e começar a dialogar, o que que é? Mostrar o mundo para ela. Eu pego o mapa com ela, por exemplo, minha filha com 3 aninhos, 4 aninhos, eu já pegava o mapa com ela. Ó, esse aqui é onde a mamãe mora, a mamãe nasceu aqui, a gente mora aqui, a vovó mora ali, o seu padrinho mora ali, entende? E mostrando no mapa que lugares são esses. Eu comprei um Uhum. livro muito legal, que ele é um livro de mapas para crianças, tá? Uhum. Ele até agora está lá guardado, eu me lembrei dele ali agora. Mas ele é um livro que ele aparece todos os continentes, aparece o Brasil, e em cada lugar, vamos falar, por exemplo, Europa. Na Europa vai ter o mapa da Europa, aí Uhum. vai ter uma legenda assim, procure, aí tem o Coliseu, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Torre de Belém, e ela tem que localizar essas imagens no mapa. Muito Sabe? legal. É maravilhoso esse livro. Aí na parte da Antártida, o que que tem? Tem o esquimó, o iglu, o urso polar aí no norte, entende? E vai remetendo a criança e fazendo e elaborar essas associações, Uhum. E sabe sabe? Então uma... é, Acabou de surgir aqui a partir da tua fala. Gente, live é muito legal. Clarice, a gente precisa combinar Zoom, Skype para trocar umas ideias, assim. É que faz um tempo, né? Só essa quarentena mesmo, né? Para transformar as nossas vidas e ressignificá-la. É, quebra-cabeça, né? Brincar de sim, o montar o quebra-cabeça. quebra-cabeça e depois elaborar aquela imagem que tá ali. Tu acredita que eu tenho um quebra-cabeça pequenininho? Eu fiz uma viagem agora no final do ano passado, não sei se você acompanhou. E eu fui numa exposição de Van Gogh e eu resolvi comprar. A Clara foi junto, ela estava comigo.
E eu falei, não, porque eu quero comprar um quebra-cabeça de Van Gogh, ele é pequenininho, depois eu vou moldurar 100 peças, né? Mas desse tamanho. Não consigo montar. Eu só montei uma parte de tamanho, porque Van Gogh era todo... Aham, bem isso. Mas isso é legal, ela Mas é gosta de quebra-cabeça. legal, porque assim, geralmente o que a gente faz? Terminou o quebra-cabeça, vamos para outro desafio. Mas aquele quebra-cabeça é uma imagem. Porque Aham, também não continua a partir da reflexão sobre essa imagem, de criar sim. novas conexões em cima dessa imagem, desse primeiro desafio do quebra-cabeça. Então, a brincadeira nos chama a criar essa palavra, eu acho que é uma palavra-chave da live, conexões, né? Criar conexões, porque é a nossa vida, né? A nossa vida É, é fazer conexões, né? e infelizmente nós adultos perdemos isso com o passar dos anos, né? Diminui. A gente volta a falar um pouco mais essa linguagem se a gente tem criança por perto, né? Porque senão é difícil você entrar no mundo de uma criança. Quer dizer, ela é difícil, É mas não é fatal. porque ele é um mundo mágico, sabe? É um mundo E, complexo, é um mundo tipo à é, parte. e assim, e entrar no mundo de uma criança, nós fomos crianças. Elas nunca foram É. adultos, mas a gente já foi criança. E algo interessante a refletir é que criança é criança, vamos dizer, bebê, vou botar bebê e criança, tá? Até 10, 11 anos de idade. Depois é Uhum. adolescente, depois de 12 anos é adolescente. São 11 anos da vida onde a gente pode conviver com esse universo que já foi nosso um dia. Sim. Depois, a adolescência, a vida adulta e não volta mais. A gente passa muito mais tempo na vida adulta, se for É. juntar adulto com idoso, né? Do que na infância. Então, aproveitem para conviver e para fazer emergir aquilo que já está dentro da gente. Não é incomum, às vezes, em algum atendimento, eu trabalhar com a mãe, com o pai, a brincadeira. Vamos brincar, Sim. né? Agora, o que está dentro de mim que não me permite brincar? Que memórias eu Uhum. trago que eu tenho dificuldade em brincar? De que maneira eu significo a brincadeira? Que às vezes eu não me permito entrar nela. E uma coisa é real, para quem é mamãe e papai aqui, chega do trabalho, geralmente a gente chega super cansado, dependendo do trabalho, assim, oh meu Deus, se tivesse um ofurô aqui, já estava nele. É. Só que tira um tempinho, investe um tempinho para brincar. Quando a gente É. brinca, o cérebro libera neurotransmissores de tranquilidade, de calma, de prazer. E quanto menos a gente percebe, a gente está rindo, a gente está leve. Então é esse permitir-se, quando chegar do trabalho, final de semana, momentos de brincadeira em família e também de rodas de leitura, por que não? Porque esses momentos também de brincar são novas leituras, Com certeza. né? São Sim, novas leituras, são novas conexões, novas criações. A minha filha sim. mesma, ela criou uma lojinha aqui em casa. Oh, que amor. Vende álcool gel e tudo. E pede Gente, dinheiro. eu quero encomendar, tá? Fala pra ela, eu quero encomendar álcool gel que tá Depois difícil eu aqui. mando. E é incrível esse processo, assim, da gente se permitir entender a partir das imagens a leitura do mundo do outro, a leitura do nosso, da criança. Então, a gente já está no finalzinho, tem mais um Sim, minutinho. Eu vou pedir que você sim. deixe. A gente vai fazer novas lives juntos, já deixa aqui convite, viu? Tanto na minha casa, que é o meu Insta, quanto na E na sua sua casa, casa, na que é o minha seu casa Insta. também. Que você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal, uma mensagem final, enfim, que você acredite que seja importante a gente refletir, enfim, tá aberto para Ah, ti. eu acho que nós, como adultos que somos, né, deveríamos nos desconectar. Eu, por exemplo, não olho mais TV. Eu prefiro ficar, por certas vezes, alienada e me conectar com o meu mundo, procurar novos significados que sejam positivos para mim, né? Mas, assim, através dessa conversa que nós tivemos hoje sobre a leitura de imagem, pega o seu álbum de fotos, Muito bom. pega, faz reformula seu álbum de fotografias, pega as fotos, as imagens que você
que você tem no computador, imprime daquela viagem que você fez, que você nunca conseguiu imprimir. Organiza isso. Pega uma foto que você goste muito, que você imprimiu, escreva sobre aquela foto, coloque para fora esse sentimento que está aí te fazendo mal. Porque a gente começa a se sentir sufocada. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de sufocamento. Então, quando você começa a ter esse tipo de criação, você estimula essa criatividade através de algo que você amou fazer, uma viagem que você amou fazer, que não imprimiu essa foto, imprime, pega e escreve. Isso aí vai te trazer endorfina. Vai ser positivo para você. Gente, a gente né? tem 15 segundos. O Insta começou Então a tá. contar.